Boa noite, igreja. Vamos meditar na palavra de Deus? E quem viu no Zap, eu coloquei como tema o que temos feito. E eu não sei se você percebeu, no fundo tem um templo destruído. Todos perceberam isso? Não, né? Então era de propósito, era para perceber o templo ali destruído. Aí ficou um fundo bem esquisito, né? Então eu botei o que temos feito. É a nossa mensagem de hoje. E aí quando eu recebi o convite, para pregar hoje, aí eu orei, né? Fiquei orando ao Senhor e falei assim: Senhor, que não seja a minha vontade de falar, mas que seja o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né, na igreja. Eu quero ser instrumento. E aí eu ali orando, com a Bíblia na mão. Aí eu abri assim a Bíblia e caiu numa outra passagem lá, que eu falei assim, eu não senti que era de Deus, gente. Engraçado, parecia que eu estava ouvindo a voz dele. Aí eu olhei e falei assim, não, acho que Deus não quer falar isso. E aí eu ouvi uma voz assim, vai mais para trás. Aí eu passei, quando eu fiz assim, eu vi uma frase. E aí eu vou pedir para o Enzo abrir em Ageu. E o Enzo não está aí, gente, olha só, que vacilo. Ele tem prova. Vou pedir para a Tati abrir em Ageu. Deixa eu já até deixar aqui que eu já fiz umas marcações. E aí quando eu li, eu falei assim, opa, eu acho que é isso. Que aí quando eu li, eu senti uma paz, eu falei, é isso que Deus quer falar com a gente. E aí lá em Ageu 1, diz assim, né, como eu perguntei, o que temos feito? Em Ageu 1, vou ler por partes, né, não vou ler tudo de uma vez. Aí diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano em que o rei Dário governava, o profeta Ageu recebeu uma mensagem do Senhor. A mensagem era dirigida a Zorobabel, o qual era filho de Salatiel e governador de Judá, e a Josué, o qual era filho de Josadaque e o sumo sacerdote. A mensagem da parte do Senhor Todo-Poderoso dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Feche seus olhos. Senhor Deus, que nesse momento seja, ó Pai, a sua voz, não a minha. Senhor, fala aos nossos corações, que eu seja aqui instrumento, ó Pai, somente instrumento para que o Senhor nos ensine. Deus, tenha liberdade no nosso meio para nos ensinar,
tenha liberdade, Deus, para preencher o nosso coração, para fechar qualquer brecha, Senhor, para trazer o entendimento a cada um de nós. Deus, faça a sua vontade e que teu Espírito Santo venha tomar conta deste momento e conduzir toda essa ministração em nome de Jesus. Amém. E aí nós vemos um povo que estava sendo penalizado por causa da sua desobediência, por causa da sua negligência. E aí por isso eu perguntei, o que nós temos feito? O que temos feito para o Senhor? O que temos feito no templo do Senhor? Será que nós estamos priorizando mais as nossas vontades do que as vontades de Deus? Será que nós estamos dando mais importância àquilo que nós queremos e achamos que é o melhor? Ou nós estamos ouvindo a voz de Deus para entender o que é melhor para nós que vem dele? Porque nós sabemos que o melhor vem dele. Que a gente às vezes quer coisas que não são boas para a gente. A gente pede coisas que não vão suprir as nossas necessidades. Somente ele sabe. E muitas das vezes a gente não está zelando e cuidando corretamente do templo do Senhor. Esse povo, eles trabalhavam e não conquistavam. Eles plantavam e não colhiam tudo que tinham plantado. E aí o que eles conseguiam levar, Deus dissipava. Deus mandava para fora como um sopro. Por quê? Porque Deus não estava se agradando. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus sabe se de fato nós estamos com o intuito de fazer para ele. E ali Deus falou, ele fala assim, que ele fala da pressa. E eu estou no outro capítulo. Perdão, aqui fui para o capítulo 2, não era esse. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Vão até as montanhas, tragam madeira para reconstruir o templo. Eu ficarei contente com esse templo e receberei glória nele. Deus está falando para a gente a todo tempo que Ele quer que a gente cuide das coisas dEle. Num geral, nós tivemos aí a pandemia que esfriou muita gente, que tirou muita gente do templo do Senhor, porque todos estavam com medo, mas o medo passou, porque medo a gente sente de tudo. A gente passa na rua para ir no mercado, pode ser assaltado. A gente pega um carro para ir num curso, pode sofrer um acidente. O medo, ele nos acompanha. Nós precisamos ter confiança no nosso Deus. Nós precisamos acreditar que Ele está cuidando de nós, amém? Amém. Você não sabe o que te espera quando sair daqui. Isso é natural, porque nós estamos vivendo numa carne, né? Nós somos físicos, isso aqui se corrompe, isso aqui passa, isso aqui vai chegar ao fim. Então nós estamos diariamente sobressaltados, preocupados, o que vai ser amanhã, o que eu vou comer, o que eu tenho que cozinhar, a casa toda para limpar. A nossa vida diária é isso. Mas será que a gente está realmente buscando as coisas que agradam ao Senhor? Será que de fato a gente está cuidando do templo do Senhor como Ele quer que a gente cuide? Ou a gente está vivendo o tempo inteiro para cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa vontade? E aí muitas das vezes a gente abre mão de cuidar das coisas de Deus, porque a gente precisa lavar uma louça, porque a roupa está lá para ser lavada ou para ser dobrada, porque não tirou, né, as necessidades dos bichinhos do quintal, precisa lavar o quintal. Tudo, claro, que tem o seu momento, que tem o seu tempo. Obviamente, a gente também não pode nunca mais parar em casa. Tudo com ordem e decência.
Mas será que realmente a gente está fazendo as coisas de Deus com prioridade ou quando sobra tempo? Não, mas eu faço as coisas para o Senhor. Faz porque é a sua prioridade ou porque você não tem outra coisa para fazer? Sobrou tempo para Deus. Será que a gente está colocando Deus só quando sobra tempo? Ah, Senhor, olha só, eu estou com tempo agora, então eu vou lá na tua casa para orar. Senhor, me sobrou um tempinho agora, então eu vou lá no domingo de manhã para poder estudar a tua palavra. Será que a gente está fazendo isso? Ou a gente realmente está indo lá pegar a madeira, trazendo a madeira, reconstruir o templo? Não, de fato a gente quer ver a casa do Senhor de pé. De fato, e eu não digo só nas paredes, é em tudo. Reconstruir o templo eu vejo em tudo. São nas atividades espirituais, nas atividades físicas. Será que a gente está realmente se envolvendo com o templo do Senhor? Ou a gente não está se envolvendo? Será que verdadeiramente a gente se entrega no templo do Senhor? Ou quando precisam, estamos precisando de uma ajuda aqui. E não dá não, gente. Vai passar a sessão da tarde, eu não posso. Será? Será que nós estamos priorizando o templo ou só quando sobra tempo? É uma diferença, né? Priorizar o templo ou somente quando sobra tempo? Nossa vida é corrida, amém? Sua vida é corrida? É, a minha também. E você acha que Deus não sabe disso? Sabe. Ele conhece a sua vida. Ele que te deu ela. Ele sabe que você tem muita coisa para fazer. Ele sabe que você está a todo tempo correndo de um lado para o outro, resolvendo inúmeras coisas, que você tem que tomar várias decisões, que você tem que fazer várias coisas, que você precisa estar em vários lugares. Ele sabe, mas Ele também sabe se você tinha oportunidade de deixar alguma coisa para priorizar Ele. Ele também sabe disso. E era isso que Ele estava questionando com aquele povo. Ele estava chateado com aquele povo que estava preocupado com as suas coisas. Eles se dedicavam às suas próprias casas e não à casa de Deus. E aí ele fala no versículo 9: porque a minha casa está em ruínas enquanto vocês se dedicam às suas casas. A igreja de Cristo precisa acordar. Que a hora é agora. É agora que a gente tem que falar de Deus. É agora que a gente tem que mostrar que existe um templo, o templo do Senhor. É agora que a gente tem que ir lá e falar para as almas perdidas que existe solução. É agora que a gente tem que mostrar que servir a Deus não é um problema. Existem pessoas que falam assim: ah, mas eu vou me converter quando eu tiver mais velho, que eu não vou mais poder curtir mesmo. Porque acha que servir a Deus é você se aprisionar. Não é, dá para ser feliz servindo a Cristo, não dá? Você é feliz servindo a Cristo? Amém. Você tem a certeza de que você tem algo muito melhor para colher lá na frente. E isso é renovador. Isso faz com que você seja forte. Isso faz com que você vença. E é isso que você precisa mostrar para esse mundo que está perdido. As pessoas precisam ver em você dedicação no templo. Porque ser crente sem compromisso é fácil. Ser um cristão sem entrega é mole. E quem é que vai querer seguir um cristão sem entrega? Primeiro que quando a gente é um cristão que não se entrega, que não se devota mesmo a Deus, a gente não tem mudança. Porque uma coisa anda junto com a outra. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo, a gente começa a mudar. E aí quando as pessoas veem mudança em nós, elas começam a querer também. Amém?
Eles querem a mudança que há em nós. E só vai ter mudança quando a gente realmente se entregar no templo. Não, peraí. Deus quer que pessoas façam. Eu serei instrumento. E eu trouxe essa mensagem para você sair daqui nessa noite com essa vontade. Eu vou ser instrumento nas mãos do Senhor. Aonde Ele quiser te usar, Ele vai te usar, porque você é boca de Deus aqui na terra. Porque você tem um chamado, o seu chamado é levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. O seu chamado é mostrar que Deus muda pessoas, que Deus transforma pessoas, que Deus restitui aquilo que estava acabado, que Deus renova aquele que estava caído. Ele levanta aquele que tomou uma chuteira, uma puxão de tapete. Ele é o Deus que tem poder para isso, e você sabe. O seu compromisso com Ele é falar para as pessoas que isso é real. Ele falou para você, Ele está falando para você essa noite: reconstrua o meu templo. Se envolva, se movimente, fale de mim, mostre para as pessoas quem eu sou. Eu te chamei para ser instrumento. Se preocupa com a sua casa, sim, mas cuida da casa de Deus. De que vale termos casas luxuosas se Deus não se agradar do que a gente planta, se Deus não olhar com amor a nossa oferta, porque Ele sabe do nosso coração, Ele nos conhece. E aí, continuando, lá no versículo 10 e 11: por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz, isso é Deus falando, vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ele foi acabando com tudo porque ele estava insatisfeito. Não deixe Deus insatisfeito, em nome de Jesus. Satisfaça o Senhor. Quando Ele te conquistou, Ele não te conquistou para você ser rei e rainha, não. Foi para reconhecer que Ele é o rei. Quando Ele te conquistou, foi para que a sua vontade morresse e a dele prevalecesse. Você tem consciência disso? Se tem, está pelo caminho certo. Que não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Não é mais o nosso prazer, é o prazer dele. Você foi chamado para ser instrumento nas mãos do Senhor. Então, se a gente deixar Deus insatisfeito, começa a cair coisa ruim sobre nós. Porque Ele quer servos fiéis que reconstrói templo. Ele quer filhos com intimidade. Ele quer pessoas que têm tarefas para fazer, mas não abrem mão das tarefas do templo. Ele quer pessoas que realmente estão atoladas de coisas, mas não abrem mão de estar na presença do Senhor. Pessoas que têm inúmeras coisas para resolver, mas colocam Deus na frente de tudo. É essa pessoa que Ele quer. E é isso que Ele quer ver em você. É isso que Ele quer ver em mim. O que nós temos feito no templo do Senhor? O que nós temos feito para reconstruir o templo? As pessoas estão ocupadas demais para Deus. As pessoas se acostumaram a não ter tempo para Deus. Se acostumaram. Se habituaram. Não, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Deus entende. Ai, mas eu estou tão ocupada. Deus entende. Não, gente, Deus não entende, não. Ele entende que Ele mandou reconstruir o templo, se dedicar no templo, cuidar do templo, amar o templo. E a gente não está fazendo. É isso que Ele entende.
que Ele sabe que você tem coisa para fazer, mas Ele também sabe que quando sobra um tempinho, a última coisa que a gente faz é se dedicar a Ele. Aí a gente quer assistir Netflix, aí a gente quer ver aquela série, aí a gente quer falar com amigo, aí a gente quer ficar 3 horas lá no Facebook, aí a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, a gente quer fazer isso, e aí quando lembra, gente, nem falei com Deus hoje. Aí esquece, porque a gente não priorizou. Deus sabe a intenção do nosso coração. Não dá para barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, mas sabe como é que é, né? Acorda e faz isso, e vai para o almoço, sai do almoço, vai para a roupa, vai para casa. Aí Deus não deu tempo, né? Não, mas Ele sabe. Tem pessoa que gosta de organização de casa, né? Tem vários canais no YouTube, né, de pessoas agora que dão dicas para organizar casa e tal. E aí a primeira dica que elas falam é não sair de casa sem arrumar a cama, porque já dá aquele ar de que a casa está arrumada. Eu sempre falei para minha mãe, mas vou dormir de novo, vou bagunçar, né? Sempre falei isso, ela está ali, está de prova. E aí a pessoa, essas instrutoras, elas falam assim, se você tem que ir para o trabalho 6 horas, 6:30 da manhã, acorda meia hora antes para você dar um jeitinho ali e sair. Gente, eu sinceramente, se eu puder dormir meia hora depois, eu ainda vou dormir. Não vou acordar cedo para arrumar a cama. Mas tem gente que sim. Aí tem uma lá que eu acompanho, que ela sai de casa 6:40 da manhã para o trabalho. E aí ela acorda 5:30 da manhã para fazer tudo, praticamente. Ela acorda 5:30, vai lá, troca o lençol da cama, vai lá, troca o lixo do banheiro, vai lá, passa o pano lá na pia do banheiro, passa um negocinho no ralo, joga o desinfetante, borrifa não sei o quê, faz um monte de coisa. Aí senta para tomar café 6:20, toma um cafezinho, 6:40 sai de casa. Aí eu falo, e se fosse para ler a Bíblia? Será que a gente acordaria meia hora antes? Mas para arrumar a casa, tem gente que acorda. Eu não, gente. Estou sendo sincera. Não acordo. Para arrumar a casa, não. Então, é isso que eu falo, é prioridade. A pessoa descobriu que ela pode acordar 30 minutos antes para borrifar o lençol da cama, para chegar do trabalho com o lençol cheiroso. Aí a gente vê que encaixou um tempo. A outra chega da academia, 5:40 da manhã, vai lá, toma um banho, faz um sei lá o que, para 6 e pouca. Então assim, tudo a pessoa encontra tempo quando ela dá prioridade. E na casa de Deus não é diferente. Muitas das vezes falta prioridade. Que a gente sabe aonde está, onde encontrar, que horas que começa, que horas que termina. Não vai, não aparece ou não se dispõe a estar ajudando porque não prioriza. Que a gente sempre dá um jeitinho quando a gente quer. A gente sempre se envolve naquilo que a gente quer, naquilo que o nosso coração está dedicado. Deus quer que a gente se importe com a casa dele. Deus quer ver a gente cuidando da casa dele. E não é só prédio. Ah, não, porque a Adriana está falando, deve ser da obra do Geração Vida. Não, não é disso não. Eu estou falando é de tudo. É de cuidar um do outro, é de olhar um para o outro e amar um ao outro. É saber que um não conseguiu fazer aquela situação, você vai lá e vai ajudar a fazer aquela situação, porque nós somos um corpo. Eu sempre falo isso no estudo domingo pela manhã. Não é uma competição, é uma unidade. Um pega o tijolo, o outro vira o cimento, o outro bota não sei o quê. Pronto, é todo mundo fazendo. Quanto mais, melhor. Tem coisa que se tiver gente demais aí vai ficar ruim, né? Atrapalha. Mas nessa situação, no corpo de Cristo, precisa dessa unidade.
A gente tem que se preocupar com a casa do Senhor. O que você tem contribuído com a casa de Deus? Em que você tem ajudado na casa do Senhor? Você está se dedicando em que parte? Ou em nada? Qual a sua dedicação? Porque Deus te chamou para a casa dele. Ele te chamou e ele falou, ó, vai lá, você está resgatado, você está salvo, agora cuida do meu templo. O templo dele engloba tudo isso, as pessoas, as cadeiras, os instrumentos, o data show, as crianças, o estacionamento, é tudo, gente. Você consegue entender isso? Que a casa de Deus é tudo isso? É você? Sou eu? Então, se ninguém está cuidando de você, estão cuidando mais da casa do que da casa de Deus. Nós precisamos cuidar da casa de Deus. Continuando lá no versículo 12 ao 15. 12, Tati. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Foi essa frase que eu li quando eu ouvi assim, vai mais para trás. Você vê que eu estava num capítulo, num livro lá da frente. Vai mais para trás. Quando eu abri, aí eu li, eu estou com vocês. E eu falei, ai, é isso que eu vou dizer para Vasconcelos. O Senhor está com você, amém? Olha para quem está do seu lado e fala, o Senhor está com você. O Senhor está com você, quem está sozinho, ó, o Senhor está com você. Ele te chamou para reconstruir o templo e te deu essa garantia, eu estou com você. Eu quero que você cuide da minha casa, mas eu estou com você. Eu quero que você se dedique na minha casa e eu estou com você. Eu quero que você ame a minha casa, eu estou com você. Ele está com você, ele não te deixou não. Ele não te deixou, ele é o dono da obra. Ele te chamou para essa obra, cuidar da casa dele, amar a casa dele, e ele está junto. Ele não é o dono da obra que manda fazer e volta para ver se está pronto, não. Ele te coloca para fazer e ele fica junto. Ele fica junto para te fortalecer, para te animar, para te encorajar, para falar, ó, não para agora não, continua, é assim que eu quero, vai mais um passo, eu estou aqui contigo, não desiste, eu te chamei, eu te sustento, eu te coloquei aí, eu quero você aí, não para, eu estou contigo. Deus está contigo, Ele te chamou para a casa dele para te fazer forte na casa dele, não derrotado. Deus se alegra quando vê a nossa dedicação. Ele quer a nossa dedicação. Continuando. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então todos eles vieram e fizeram o quê? Trabalharam. Catuca aí, quem está do seu lado e fala, trabalha, hein? Catuca aí, trabalha, trabalha. Viu por que eu botei o pastor para trabalhar? Não, brincadeira, gente. Deus está te falando, trabalha. Viu? O Espírito do Senhor animou aquelas pessoas e colocou para trabalhar. Se você não está animado para trabalhar na casa de Deus, está faltando o Espírito do Senhor em você. Esse é o segredo.
O Espírito do Senhor, ele veio e animou Josué, e animou Jerobabel. Gente, esse nome é muito bonito. Zerobabel, é muito bonito esse nome. E ele animou, e aí quando eles se animaram, animou todo mundo. Isso aí significa, sabe o que? Você precisa ser Ageu na vida dos seus líderes. Anima o seu Zerobabel, anima o seu Josué. Ageu, ele veio trazer aquela palavra para falar: Deus é com vocês, vai lá, reconstrói o templo, que ele não deixou vocês sozinhos. E aí o Espírito do Senhor veio e animou eles, e eles começaram a trabalhar. O Espírito de Deus precisa tomar você por inteiro para você se dedicar na casa dele, porque se você não está tendo tempo e nem quer ter tempo para a casa de Deus, é porque o Espírito está longe. O Espírito já foi. Quem te sustenta é Ele. Se você está fraquejando, Ele está saindo fora. Chama o Espírito de Deus para te consumir. Bota Ele e fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito de Deus, porque eu fui chamado para construir, reconstruir, cuidar, amar a sua casa. Cuidar da casa de Deus não vai fazer você descuidar da sua, muito pelo contrário, vai te dar ainda mais prazer em cuidar da sua casa. Porque quando você está bem com Deus, as bênçãos vêm. Você viu lá no início, as pessoas negligenciaram o templo. O povo não estava cuidando do templo, então eles não estavam sendo abençoados. Se você cuida das coisas de Deus, as bênçãos vêm. Se você se dedica, Deus levanta coisas maravilhosas na sua vida. Basta dedicação, basta entrega, basta amor. Ele quer ver a sua dedicação. Agora vamos para o capítulo 2 e vamos ler pausadamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz... Não, é o 2. É o 2, Tati. O capítulo 2 de Ageu. Não? Então deixa eu ler aqui. Foi? No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Olha Deus falando para eles. E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ou seja, o primeiro templo era incrível, era luxuoso, era rico, era esplêndido. E agora o segundo templo era simples, provavelmente. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, hoje em dia a gente se perde nisso. A gente acha que para Deus ficar feliz tem que ser algo esplêndido, algo incrível. Ah, mas poxa, não vai ter o cantinho da foto? Aí se não tiver, tá ruim. Ah, mas na igreja de fulano sempre tem o cantinho da foto. Ah, mas na igreja de fulano eles usam seda, eles não usam TNT. Ai, porque numa outra igreja que eu fui, o castiçal é de ouro.
Aqui é plástico. Gente, Deus ali foi muito claro. Quem se lembra do primeiro templo? Era incrível, né? Era esplêndido. E esse agora, porque provavelmente tinham pessoas ali como hoje. Ah, mas na sua igreja não tem? Na minha já tem. A minha é chique. Para com isso. Para com isso. Que tem que ter, não. Tem que ter a presença de Deus. É isso que tem que ter. Tem que ter palavra. Tem muita igreja rica, incrível, luxuosa, que não tem palavra, que não tem verdade, que não tem amor, que não tem Deus. Pasmem, tem igreja que Deus nem está, que Deus nem vai, passa nem na porta. Então nós não temos que nos preocupar. Por isso ele falou: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué. Não perca o ânimo, nessa versão daqui. Não perca o ânimo, continue trabalhando. Ei, continue trabalhando. Não é porque você tem, possui. Não, é porque você está com Deus. Você vai fazer, vai reconstruir o templo do Senhor. Não é pela sua mão, não, é por causa dele, foi ele que te chamou. Então, seja forte, não perca o ânimo. Continuem trabalhando, eu estou com vocês. Tenham certeza disso. Não ouça as pessoas que estão tentando comparar você com outro, que estão tentando te igualar a alguém, ou estão tentando botar para você que em outro lugar é melhor, que no outro lugar é mais rico, que no outro lugar... Ai, mas a sua igreja só cabe isso de pessoa? Nossa, você tem que ver a minha. Tem 4 templos, porque não cabe. E telão tem 5. Gente, para com isso. Se tiver a palavra de Deus, está bom sem telão e com telão. Hoje a gente está caindo na armadilha do mundo. Porque quem exige isso é o mundo. É o mundo que exige da gente que a gente tem que estar bonito, bem aparentado, com unha feita, com não sei o que lá, com cabelo penteado. O meu já está assim mais desgranhado já, que eu não quero mais saber de progressiva. Agora é caixinha. E acabou. Você tem que ter certeza de que Deus está com você. Se você está diante da palavra e íntegro diante de Deus, o resto não importa. Você não precisa tentar se igualar. Nós, Vasconcelos, não precisamos, porque às vezes nem tem tanta pluma. E Deus trabalha muito mais do que no lugar que teve. Então não compare. Cuide do templo. É isso que você tem que fazer. Você tem um dom de fazer algo assim mais, elaborado? Faça, deixa Deus te usar. Mas não deixa de fazer porque você não consegue. Isso é o que mata. Aí se não, eu não consigo fazer do jeito que aquela igreja que tem 3.000 membros faz. Pô, mas também vai ser difícil, né? Tentar fazer 3.000 membros para, 100, não vai dar. Vai ficar difícil. Então, faça o que Deus colocou no seu coração. Deus quer te usar, às vezes Ele só quer que você abra a boca. Aí você abre a boca e vidas se rendem para Ele. Nem precisa do cantinho da foto. Nem precisa da guloseima no final. Nem precisa. Então, pessoas provavelmente estavam ali, querendo enfraquecer Zorobabel e Josué. Isso não está ficando igual ao outro templo não, hein? No outro templo era de ouro. Com certeza, gente. Tem ou não tem sempre alguém para te desmotivar? Tem. Sempre tem alguém para dizer que você não está fazendo direito. Sempre tem alguém para dizer que outro fez melhor. Aí dá vontade de falar assim, perguntei nada. Não dá vontade? Mas aí a gente respira, né? Senhor, aí pede mansidão, pede paz. Mas não esqueça,
Continue trabalhando, Vasconcelos, não perca o ânimo. Eu estou com vocês. A obra de Deus não pode parar. Continuando. É esse? Eu já até fiquei meio assim, é esse aí, né? É. Isso, continue que estou trabalhando. Isso, 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu Espírito habita no meio de vocês. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita em Vasconcelos. Não tenham medo. Fala, o Espírito de Deus habita em Vasconcelos. Agora fala com fé. O Espírito de Deus habita em Vasconcelos. E sabe por que habita? Porque Ele habita em você e você é de Vasconcelos. O Espírito do Senhor está contigo. Você está na casa do Senhor. Você está cuidando da casa de Deus. Você vai priorizar as coisas de Deus, porque Ele disse e prometeu que está contigo. Não pare. Não enfraqueça. Não tenha medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória. Olha aí. Esse templo reconstruído, ele não precisava ter riqueza, porque ele ia ter a glória de Deus. E foi quando Jesus entrou, né? E aí teve toda aquela glória, o templo foi reconstruído. E aí eu te falo, você não precisa esperar plumas e confetes de um culto. Você precisa esperar Deus no culto. É a glória dele. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Que a gente fica naquele afã de, ai meu Deus, qual será o tema dessa vez? Ai, será que é rosa, chiclete, amarelo, preto? Será que a parede está preta? Não, gente. Espera encontrar Deus no culto. Dá seu culto para Deus. Vem no intuito de ver Ele, de falar com Ele, de agradecer a Ele. Não vem esperando ver se vai estar mudado, transformado, pintado. E olha, botaram a decoração nova. Muda a visão. Você tem que encontrar Deus aqui, porque agora você está entendendo que você tem que cuidar desse lugar. É a casa de Deus. Você foi chamado para isso. E aí você pode sim ajudar. Vai ter, quer ajuda? Quer ajuda lá no culto? Quer ajuda na limpeza? Quer ajuda no Geração Vida? Quer ajuda lá no estacionamento? Quer ajuda na obra? Quer ajuda no data show? Quer ajuda no café? Ajudar, gente, porque você faz parte do corpo. Você foi chamado para fazer parte. Não tenha medo, não desanime. O Espírito de Deus está no nosso meio. Ame as coisas de Deus. Cuide das coisas do Senhor. O que você tem feito na casa de Deus? Você está trabalhando para o Senhor ou você está vendo somente os outros trabalharem? Por que aí eu botei a pergunta assim: por que nós nos aborrecemos com as coisas do Senhor? Nem precisa me responder. Por que a gente se aborrece com as coisas do Senhor? Por que a gente se aborrece com as coisas da casa de Deus? Por quê?
Se você foi chamado para trabalhar, não para se aborrecer. Você foi chamado para fazer, não para julgar, criticar, humilhar. Gente, tem crente humilhando crente. Parece que foi chamado na outra senha. Não foi na mesma senha. Por que a gente se aborrece com as coisas do Senhor? Por que a gente se aborrece na casa de Deus? Porque somos falhos, somos pessoas, somos humanos, sim. Mas o propósito precisa ser o mesmo. Cuidar do templo, amar o templo. Por que que nós cuidamos mais da nossa casa do que da casa de Deus? Gente, eu vou te falar, cuidar da nossa casa, pô, dá uma trabalheira. Dá uma trabalheira. Você cuida da sua casa de segunda a segunda. E aí cuida da casa de Deus domingo, quarta, alguns sábados, algumas sextas. E ainda acha ruim. Ouvi esses dias, ai, por que que todo sábado tem que ter um evento? Aí eu pedi 5 minutos para orar, falei, nossa. Unge, Pai. Fiquei assim, unge, Senhor, unge. Unge teu vaso aqui, unge. Aí eu falei assim, ué, gente. Qual é o melhor lugar do que a casa do Senhor? Você está achando ruim ir para lá? Não vai. Com sorriso, gente. Eu falei com sorriso, que eu falo rindo. Puxei isso do meu pai. Mais ou menos, né? Ele é mais simpático. Aí eu falei assim, gente, mas gente, tem pessoa que tá doida para ir para a igreja e ainda reclama que não tem culto todos os dias. E aí quando tu faz 2 sábados no mês, acha ruim. Então, gente, ama a casa de Deus. Ama o templo. Ele te chamou só para esquentar a cadeira, não. Te chamou para amar, para cuidar. E aí, continuando. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então aquele templo reconstruído, ele não precisava do ouro e da prata, porque o ouro e a prata é de Deus. Esse templo aqui, ele precisa que você se entregue a Deus, que você coloque Ele como centro. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa. Aí tem gente que usa de várias formas, mas eu vou usar só o templo mesmo. Aquele templo luxuoso, incrível, que estava havendo comparações. Ele não tinha tanta glória como o segundo ia ter. O segundo, sim, foi uma promessa. A glória do segundo templo será maior do que o do primeiro. E você crê que a partir de hoje, a glória de Deus aqui vai ser muito maior do que antes? Muito maior. Sabe por quê? Porque você precisa se entregar para Deus. É compromisso seu com Ele. Gente, quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente se agrada das coisas dEle. Porque se a gente estiver longe dEle, a gente vai reclamar de tudo. A gente vai achar ruim, a gente vai achar que Ele não está vendo, que Ele não está nos ouvindo. Ah, não, mas poxa, Deus não fala mais comigo. Será que você está falando com Ele? Nós precisamos lembrar que dele é a glória, não é nossa. Não faça esperando glória, não faça querendo glória, não queira reconhecimento. Traz ele para ser reconhecido através de você. Deus é contigo. Não olhe para as suas lutas, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as barreiras que se levantarem. Olhe para a obra de Deus. O povo ali foi chamado para reconstruir o templo. E a partir do momento que eles se envolveram, se dedicaram, abraçaram o templo,
Todas aquelas coisas que já não eram mais abençoadoras, plantava, não colhia tudo, comia e não se saciava, se vestia, mas não se aquecia. Aquilo foi acabando, porque você vai se entregando a Deus e as coisas vão dando certo. Você vai se dedicando, as coisas vão dando certo. Trabalhe, se envolva, cuide do templo. E para finalizar, Ageu 2:4. A parte B, que diz: e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí na minha versão: tu e todo o povo da terra, sê forte e trabalhai, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu digo: Ministério de Louvor, Geração Vida, mulheres, jovens, homens, cantina, limpeza, evangelismo, diaconato, pastor, seja forte, o Senhor é com vocês e os convocou para cuidar do templo. Todos os setores, você é responsável para cuidar do templo. Eu trouxe essa responsabilidade para você nessa noite, porque Deus colocou ela em mim. Aí eu falei, vou mandar para eles também, porque a gente tem que dividir o negócio, não dá para ficar só com um. E aí eu falei, então é isso, né, Deus? É isso que o povo tem que ouvir, sim. Você foi chamado para reconstruir o templo. Você foi chamado para amar a casa de Deus. Você foi chamado para se dedicar na casa de Deus. Então, você está perdido, ainda não sabe o que fazer? Serviço não falta. Coisa para fazer não falta. Ah, mas eu não canto bem. Então não canta, pelo amor de Deus. Vai fazer outra coisa. Ah, eu adoro dar aula para criança. Vai lá, vai dar aula para criança. Poxa, mas eu adoro, eu limpo o chão, que é uma beleza. Vai limpar o chão. Eu faço um café que é assim, ó. Vai fazer o café. Ó, mas eu lavo um banheiro. Vai lavar o banheiro, irmão. Vai cuidar da casa de Deus, porque serviço não falta. E você foi chamado para isso. Será que temos sido Ageu na vida de alguém? Será que você está trazendo a palavra do Senhor e falando, ó, Deus é contigo, não desanima não. Ó, Deus te chamou e disse que não vai te deixar sozinho. Vem trabalhar na obra. Tem pessoas que não conseguem, não têm coragem de fazer coisas que apareçam, que os outros veem que ela está fazendo. Mas ela faz pelos bastidores. Ela faz e ninguém sabe. A pessoa faz e ninguém está vendo, mas está fazendo. Então faça. Trabalhe na obra de Deus. O ouro e a prata pertencem ao Senhor, e Ele disse que traria a paz. Gente, a paz, ela não é somente ausência de luta, não. A paz é você ter tranquilidade. É você saber que não importa se está dando errado, vai dar certo. A paz não é só a ausência, não. Peraí, Deus falou ali que Ele vai trazer a paz. Então, beleza, eu nunca mais vou ter conflito. Não. Paz não é só ausência de conflito, também é um sentimento total de prosperidade e bem-estar. Já viu aquelas pessoas bem humildes, totalmente contentes? Totalmente contente, é humilde, é simples, mas parece que tem tudo que a gente acha que tem que ter. Não sei se você já se deparou com uma pessoa assim, se não... Que pena, porque é incrível você ver uma pessoa simples, humilde, né? Que está ali feliz como se ela possuísse tudo. Como se ela estivesse num castelo, com a roupa do ano, lá a marca. Eu nem sei se está marca, gente. Eu não conheço marca de roupa. Não conheço, sinceramente.
Então, a pessoa, ela tem paz, porque ela se sente próspera. E ela é próspera. Ela tem um bem-estar, e foi isso que Deus falou. A minha glória vai estar no segundo templo, e eu trarei paz para vocês. Nós teremos paz quando nós começarmos a nos colocar no nosso lugar. Lugar de servo, de serviço, de trabalho. Você tem saúde? Trabalha na casa do Senhor. Você tem tempo? Trabalha na casa do Senhor. Não tem tempo? Dá um jeito e trabalha na casa do Senhor. Eu orei muito a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de alguém para arrumar minha casa, porque eu não estou conseguindo. Marido, não é? Meu marido sabe, gente. Era um desespero. E eu falei: Senhor, por favor, traz um negócio aí, ajuda aí. Usa, Senhor. Aí eu, toca no coração do marido. Falei: amor, eu paro tudo, não faço mais nada, não como lanche, faço nada. Pago uma mulher para cuidar da minha casa, em nome de Jesus. Nem precisou, gente. Deus deu a fonte para poder, pelo menos, por enquanto, de 15 em 15 dias, a menina está indo lá. E aí, sabe o que eu faço, gente? Eu leio a Bíblia. Porque eu estava tão enrolada lavando louça, e agora é ela que lava. Tudo bem que é só de 15 em 15. Depois a gente conversa, né, amor? Para a gente começar a aumentar esse negócio, né? Tipo, uma vez na semana. Vai orando. Toca, Senhor. Mas, gente, foi o escape que eu encontrei. Que eu falei assim, a casa ficava aquela loucura, e aí eu sentava para ler um livro, para ler um negócio, e aí ficava aquela coisa, aí eu ficava chateada porque eu não limpei, e agora não, agora a menina vai lá, limpa para mim, e eu boto todo mundo para, não, vai guardar. Ele sabe. Tu achou aí, amor, o tênis? Vou levar. Tem que guardar, gente. A limpeza tem que durar 15 dias. Porque ela só vem daqui 15 dias. Então, gente, foi o que eu encontrei. O que está roubando o seu tempo? Dá um jeito. O que está roubando o seu tempo com Deus? Dá um jeito. Mas não perde o tempo de Deus, não. Esse tempo precioso. Esse tempo vai te levantar. Esse tempo vai te sustentar. Esse tempo vai abrir seus olhos. Vai te mostrar o lugar para ir. Vai te fazer trazer a solução. O seu tempo com Deus, Ele não te rouba de nada. Pelo contrário, Ele te acrescenta. Então, Ele te chamou para isso. Tenha tempo para mim. Cuida do meu templo. Cuida da minha casa, me dá prioridade, me ame os seus irmãos em Cristo também. Isso é o templo. Você está no templo, você é do templo. Então, seja dele, soma nele, faça parte, esteja junto, porque a promessa é essa: eu estou com vocês. Trabalhe, seja forte. Então, seja Ageu. Fala uma palavra de bênção para o seu irmão. Anima ele. Ageu entrou na história e saiu da história do mesmo jeito que entrou. Ninguém sabe quem foi Ageu, de onde ele veio, filho de quem. Quem é Ageu? Ageu foi um homem levantado para fortalecer aqueles dois homens, Zerobabel e Josué, para que eles não desanimassem de reconstruir o templo. Seja o Ageu na vida do pastor. Anima ele. Anima ele. Ele não está sozinho, amém? Você não faz parte do templo? Porque tem pessoa que acha que o templo é do pastor. O pastor que se vire. Não, o pastor está aqui para te orientar diante de Deus, para te ouvir, para te aconselhar, para cuidar de você. Tem que ser uma troca, gente. Eu cuido de você, você cuida de mim, e a gente cuida do templo. Vamos cuidar do templo?
Está disposto a cuidar do templo, a amar o templo, a se dedicar, a ser ageu para essa pessoa que está do seu lado? Quem não tem ninguém aí do lado, vai vir um ageu, calma, vai vir. Seja o ageu para quem está aí. Ó, o Senhor está contigo. Fala para ele, o Senhor está contigo. Eita, fala mais alto, irmão. Vai. O Senhor está contigo. Não para de trabalhar, não para de cuidar do templo, não para de se envolver com as coisas do Senhor. Ele é contigo, Ele não vai te deixar. Agora levante aí, cheio de unção, vamos orar, vamos encerrar o culto, porque você já sabe que você foi chamado para cuidar do templo, que Ele vai te ajudar a você ter tempo para o templo. Ele vai te ajudar, porque Ele quer isso. Amém? Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, por esse despertamento. Como disse, o teu Espírito, ele invadiu esses 2 homens e esse povo, e eles sentiram vontade de cuidar do templo, de reconstruir o templo. Então, Espírito de Deus, invada-nos nessa noite e que nós possamos cuidar de Vasconcelos, cuidar das pessoas, dos irmãos. Senhor, nós queremos cuidar de todas as áreas. Ajuda-nos, instrui-nos, ó Pai, nos orienta onde fazer, o que fazer, como fazer, para que a sua glória seja abundante neste lugar e as pessoas verão, ouvirão e virão contemplar o seu manifestar neste lugar, Senhor. Deus, nós vamos olhar para a tua obra, e a tua obra é essa. Vai lá, fala de mim, mostra quem eu sou para os perdidos, traga almas cansadas, desanimadas, para serem reavivadas pelo nome do Senhor. Deus, nós queremos fazer a sua vontade, e a partir dessa noite, Deus, seremos diferentes, nos posicionaremos, ó Deus, diante de Ti, como instrumento, como servos, ó Deus. Senhor, que todo desânimo caia por terra, que toda falácia, Senhor, venha cair por terra. Deus, nós fomos chamados pelo Senhor dos Exércitos, e Ele disse que estaria conosco, e nós sabemos que está, Senhor. Oh Deus, nos orienta, Deus, nos traz, ó Pai, essa força, essa garra de não desistir de Ti, não desistir do templo, Senhor. Vá, Pai, em cada setor da Tua igreja e abençoa. Vá com a Tua mão, ó Deus, em cada setor de Vasconcelos, e traz um renovo, traz uma transformação, traz um avivamento, ó Deus. Sacode-nos para que nós venhamos reconstruir o Teu templo. A pandemia acabou, Senhor. Isso acabou, essa frieza espiritual, esse desânimo, essa falta de vontade de buscar caiu por terra em nome de Jesus. Nós queremos estar no templo, nós queremos congregar, nós queremos estar juntos, porque quanto mais juntos, melhor. Oh Deus, retira de nós tudo que quer nos diminuir, tudo que quer nos separar. Retira de nós qualquer seta, Deus, que venha falar o contrário da Tua palavra, porque nós fomos chamados, escolhidos para reconstruir o templo, para que a Tua glória seja abundante, para que a Sua presença seja permanente, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que Vasconcelos não será mais o mesmo. Eu declaro que o povo de Vasconcelos estará firme em Ti, estará alicerçado, estará com essa sede de querer estar na Tua presença. E em nome de Jesus, nós estaremos, ó Deus, sedentos de Ti e entendendo que quanto mais cuidamos do templo, mais bênçãos de Ti nós recebemos, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essas vidas, ó Pai.
que eles possam, ó Deus, sentir o teu refrigério, que eles possam, ó Deus, sentir o teu braço forte. Eu não sei o que tem acontecido, mas o Senhor conhece cada coração aqui. Então, Deus, vem de uma forma especial cuidar, curar, alimentar, aumentar a fé dessas pessoas e que eles vejam o seu agir em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Leva-nos para casa, guardados, protegidos, e que possamos entender que quando estamos contigo, nenhum mal nos acontece. Oh Deus, o Senhor sonda e conhece tudo. O Senhor permite, ó Pai, tudo. O Senhor é bom, o Senhor é justo. Então leva-nos para casa protegidos, que nenhum mal aconteça e que nós possamos encontrar a nossa casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Não saia correndo, dê um abraço no seu irmão, que Deus te abençoe. E sábado tem culto das mulheres, hein?